Olá, mulheres lindas! Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Honra do Rosa, Redescobrindo o Valor de Ser Feminina, da autora Vivian Ribeiro. Nós entraremos hoje no capítulo 2, Uma Essência Recebida. Quando Adão, ou o amado, está ausente, a dama sente-se perdida. Ele é a música para a qual ela foi criada. Ela é a harmonia que cerca sua melodia. Se a melodia dele para, a harmonia dela desaparece e o concerto termina em silêncio. T.D. Jakes. Porque somos criadas de Deus, realizada em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Talvez você nunca pensou sobre ser mulher. Como nasceu assim? Pode parecer que essa questão não faça muito sentido ou tenha razão de ser. Contudo, o fato de que você é um ser feminino não é um mero acaso ou um fato desimportante. Gosto de pensar que um dia Deus pensou em me criar. Para me tornar viva, colocou naquela massa informe que eu era um fôlego, sua própria vida. Esse sopro não foi tão somente o ar que adentrou em meus pulmões no momento do meu nascimento, de forma que todos os meus tecidos, órgãos e sistemas pudessem funcionar. Esse sopro foi a inauguração da minha alma, novinha em folha. Foi o nascimento de um lindo espaço para o espírito, que por causa do pecado nasceria inoperante dentro de mim. A tudo isso chamo de essência, vindo de uma única fonte, criada de forma específica para cumprir um único propósito, o dele. Antes de falar sobre a essência de uma mulher, então temos que falar acerca da essência de quem a criou. Na verdade, seria impossível abordar completamente a essência daquele que se autodenomina o grande eu sou, que se revela em tantos atributos que poderiam preencher cada página desse livro e muito mais. O fato de que você é um ser feminino não é um mero acaso ou um fato desimportante. Por enquanto, será suficiente dizer que o Deus Criador é um espírito que se permite estabelecer um relacionamento com uma pessoa. É o Deus que, em sua eternidade, cedeu refletir sua forma e semelhança a um ser criado, o ser humano. Em Deus estão todas as formas, as cores, as estruturas, os dons e as capacitações. Está toda a beleza, a forma e a natureza, todas perfeitas e intensas. Tons, sabores, texturas, cheiros, brilhos, raciocínios e inteligências. Nele estão o ser homem e o ser mulher. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Não podemos dizer que Deus é homem ou mulher, ou mesmo homem e mulher, pois suas características excedem nossas concepções. Colocá-lo dentro desse fator limitador não seria possível. Gosto de pensar que Deus é um ser totalmente perfeito e capaz de se autodenominar. Então, não precisa que o façamos. É fato, no entanto, que ele nos fez macho e fêmea, e a plenitude de Deus não pode ser verdadeiramente expressa em ambos os atributos masculinos e femininos refletidos em sua criação. A essência divina e a essência feminina. Existem 3 princípios bíblicos importantes acerca desse tema. O primeiro deles é que Deus criou a humanidade em 2 manifestações diferentes, masculina e feminina, porém, ambos a partir da mesma essência divina. Em segundo lugar, foi na origem da feminilidade que Deus definiu que a mulher teria suas construções e realizações de dentro para fora. Lembre-se de que Eva foi criada a partir de uma parte interior do homem, o que já demonstrava esse movimento. Essa realidade faz-nos refletir que as emoções, os pensamentos e as vontades de uma mulher precisam ser amplamente trabalhados, precisam receber da porção de graça e cura de Jesus, para que então ela estruture sabiamente suas atitudes externas. A mulher sempre é transformada de dentro para fora.
Em terceiro lugar, entendemos também na origem da mulher que ela foi incumbida para gerar, ou seja, Deus estabeleceu a mulher como uma receptora de vida. Esse fato, de maneira muito clara e bela, expressa-se pela capacidade da mulher em gerar uma criança, mas estende-se a outros horizontes, pois está em sua natureza gerar sonhos, belezas, visões e planos. A beleza é parte da essência de Deus revelada na criação. Nunca se esqueça disso. Estava no coração de Deus colocar em nós a sua essência ao nos criar. Iríamos nos relacionar de dentro para fora e seríamos responsáveis por gerar. Não saberia dizer a razão pela qual ele escolheu essa essência a cada um de nós. É um mistério lindo que se completará em nossa total rendição a ele. Penso apenas que a maior luta de um ser humano é a de ir na contramão de seu Criador. Deve ser extremamente difícil tentar adulterar uma essência. Não são variações superficiais, mas as mais profundas que possam existir. Provavelmente essa tentativa nos levará a tamanho desgaste que culminará em muita arrogância, orgulho e rejeição. Meu desejo tem sido o de me encontrar nessa forma essencial proposta pelo Senhor, pois ela já está projetada desde a eternidade e em perfeição já nos foi dada. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1:4. A busca pela feminilidade. Essa essência do feminino se expressa de diferentes formas na mulher, e é certo que ela será encontrada numa trilha que percorrerá em busca de si mesma, quando seus caminhos culminam na plena satisfação e na suficiência em Jesus. Essa essência realmente será resgatada. Destaco 3 desses caminhos que revelam aspectos fundamentais dessa natureza geradora de dentro para fora da mulher. O primeiro deles está relacionado ao fato de que o rosa traz para fora o belo. A beleza é parte da essência de Deus revelada na criação, mas, sobretudo, por meio de Eva, a coroa da criação, mulher de bela forma e de belo espírito. Toda mulher expressa essa virtude de Deus. Para mim, não existem mulheres feias. Por isso, será um resultado tão somente do ponto de vista de quem vê e de como essa mulher vê a si mesma. Essa constatação não necessariamente terá como parâmetro a sociedade e seus modelos de beleza. Você e eu já conhecemos mulheres que, depois de um belo cuidado, as famosas transformações antes e depois, tiveram sua beleza exterior resgatada. Contudo, a beleza que desejo mensurar aqui não é externa, nem mesmo interna, mas a beleza essencial que reflete a formosura de nosso Deus. Ela está estampada em tudo o que Deus criou. Contemple o mar, a floresta, o fogo, uma borboleta. É esse tipo de beleza a que me refiro. Fomos feitas à imagem e semelhança dele, todas nós. Pense sobre isso um pouco, mas a próxima vez que estiver diante do espelho. Viver uma grande aventura nos forjará mulheres desesperadamente necessitadas dele. Uma das características inerentes da beleza é que ela nos remete ao descanso, à contemplação e à paz. A figura de uma mulher descansando, como tantas obras de arte já mostraram, parece enaltecer naturalmente a beleza. Esse viés da beleza é poderoso, pois fala conosco. Uma mulher em paz parece dizer ao mundo: tenha calma, vai ficar tudo bem. Experimente ler o texto de 1 Pedro nessa perspectiva. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias, ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro, capítulo 3, do 3 e 4. A beleza é um convite a um ambiente de paz, descanso e singeleza. Ela tem o poder de nos consolar. Você já sentiu o alívio em parar para observar o pôr do sol num momento em que o sentimento era de angústia? A beleza é capaz de nos chamar para algo mais sublime, de transcender nossas experiências. Ver algo belo nos leva a experimentar a eternidade, pois ansiamos que aquele momento perdure para sempre.
Pense nas mulheres que inspiram você e rapidamente constatará sua beleza. A beleza, enfim, atrai-nos a Deus. Evas expressam a beleza de um modo mais profundo do que qualquer outra coisa na criação. Isso significa que uma mulher sabe, no fundo de sua alma, que deseja trazer beleza ao mundo. Talvez apenas esteja enganada em como fazer isso. Uma mulher não tem que buscar a beleza, pois, na verdade, ela já foi dada por Deus a ela. Você está disposta a dizer a Jesus a verdade? O segundo trilho da busca da feminilidade é a vivência de uma grande aventura compartilhada pelo próprio Deus. O rosa não é apenas complacência. Nessa aventura, desejamos exercer um papel insubstituível designado por ele mesmo, para o cumprimento de uma missão. Certa vez, fui com minha família para uma cidade em outro estado, numa viagem de 3 horas de carro, enquanto minhas filhas dormiam tranquilas no banco de trás. Partilhei com meu marido a direção do veículo para que ele pudesse descansar entre uma e outra pregação que faria ao longo daquele dia. Em pouco tempo, ele também pegou no sono. Lá estavam eu e Deus conduzindo a minha família por uma estrada sob a direção de um GPS. Algo lindo brotou em meu coração naquele momento. Eu estava vivendo uma aventura para a qual o Senhor me chamou para ter um papel insubstituível. Nada poderia dar errado. Ele me chamou e me capacitaria. Senti alívio, adrenalina e a sensação de feminilidade completa. A viagem foi tão perfeita que adivinha quem voltou dirigindo até em casa? Eu, é claro. Temos uma missão: ser e fazer tudo que Deus nos enviou para fazer aqui na terra. Eva tinha uma missão: ser fértil, subjugar a terra e dominar sobre os animais. Em hebraico, Deus chama Eva de Ezer Kenegdo. Expressão encontrada no texto: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma Ezer Kenegdo. Gênesis 2:18. A tradução literal desse termo é alguém de quem se precisa desesperadamente. Na verdade, isso nada mais é do que um atributo do próprio Deus refletido em nós, mulheres. Se tivéssemos uma vida tranquila, de que Ezer Kenegdo você precisaria? O anseio do coração de uma mulher por compartilhar a vida de uma grande aventura vem direto do coração de Deus, que também anseia o mesmo. Ele não quer ser uma opção ou um acessório em nossa vida. E cá entre nós, nenhuma mulher quer isso na vida de ninguém. Ele quer que precisemos dele desesperadamente. Eva tinha um papel insubstituível a desempenhar. Por isso, mulheres são dotadas de uma dedicação feroz, uma habilidade para passar por grandes dificuldades e uma visão para fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Você vê a si mesma como essa característica vinda do Pai? Em tempos de crises, de grandes decisões, de desafios intransponíveis, saberemos a quem recorrer. Viver uma grande aventura nos forjará mulheres desesperadamente necessitadas dele. O terceiro trilho da busca pelo rosa está relacionado ao romance. Falarei mais deste tema no último capítulo deste livro. O desejo e a capacidade nata da mulher para relacionamentos íntimos, na verdade, refletem o romance que ela tem com Deus. Viver um grande romance é, sim, o desejo de toda mulher, até mesmo aquela mais omissa e desanimada com essa temática. Contudo, em algum lugar, ela tem dentro de sua alma esse desejo, pois foi o próprio Deus que o colocou ali. Algumas precisarão permitir que o seu coração se alinhe aos propósitos de Deus, para que cheguem a essa constatação, para que aprendam a viver um romance com o amado, e então em outras áreas de sua vida. Isso só será possível quando reencontrarem a sua fonte. De volta à fonte. A Bíblia é repleta de histórias e ensinamentos sobre o Deus que quer compartilhar conosco seus sonhos e projetos. Na história narrada em João, capítulo 4, do 4 ao 18, deparamo-nos com uma mulher que se viu pronta a receber sua feminilidade outrora perdida, simplesmente porque se deparou com a própria fonte da feminilidade. A mulher samaritana é um clássico exemplo de como precisamos nos preparar para receber dessa essência todas as vezes em que viermos a perdê-la ou a nos afastarmos dela. Essa mulher me chama a atenção porque teve forças suficientes para trazer suas feridas a Jesus. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela.
Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. João, capítulo 4, versículo 16 até o 18. Ele é tão gentil e nos conhece tanto que irá perguntar a nós sobre o que está nos incomodando. Se Jesus fizer essa pergunta a você, seja verdadeira e corajosa. Respire fundo e comece a contar-lhe. Talvez você tenha problemas nos seus relacionamentos, na sua sexualidade ou nas suas emoções. Conte-lhe que uma depressão ou uma ansiedade a persegue. Conte-lhe que talvez você tenha uma luta por não querer ser mulher. Você está disposta a dizer a Jesus a verdade? Se você entregar suas feridas, receberá água fresca. Além de entregar suas feridas a Jesus, você se verá diante de outro questionamento. Você estará disposta a dar água fresca a quem precisar? Aquela mulher não conhecia Jesus. Era arriscado estar diante de um homem de outra etnia. Mesmo em meio a risco e às suas próprias feridas, essa mulher tinha uma disposição em não negar ajuda. Jesus chegou muito cansado devido à longa viagem. Provavelmente estava com uma aparência desgastada e um olhar de pedido de misericórdia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me um pouco de água. João, capítulo 4, versículo 4 até o 7. Quando procuramos por um objeto perdido, sempre encontramos outros objetos que não sabíamos onde estavam. Procure ser generosa e no caminho você encontrará também sua feminilidade. Até aquela que você acha que não tem. Doe-se sem medida e encontre razões sem medida para ser feliz. Entregue água fresca e receba vida. O resgate da feminilidade da mulher samaritana, depois que ela entregou suas feridas, entregou a água fresca e encheu seu coração de alegria. Passou por se encher de fé na palavra para cumprir o seu chamado. Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus disse que nos daria fontes de águas vivas. Quais explicações dessa afirmação? Gosto de pensar dessa forma. O que vier às nossas mãos para fazer, faremos, pois Jesus, a verdadeira e única fonte, nos diz que é possível. Você conseguirá prosseguir em sua jornada, pois já recebeu dele as fontes necessárias. O resultado será a entrega de uma vida humana imortal ao Salvador, e em troca receberá uma vida perfeita e eterna vinda dos céus. Leia o depoimento dessa mulher acerca de seu encontro com a fonte verdadeira vida. Desde muito cedo, a vida me mostrou quanto era difícil ser aceita no universo feminino. Com cabelos cacheados e volumosos e olhos verdes, era tida como uma criança estranha. Tinha pés tortos e usava uma cinta e botas ortopédicas pretas. As crianças me chamavam de Medusa, e os meninos, quando olhavam para mim, ficavam paralisados, porque a Medusa os fazia virar pedra. As meninas riam e achavam isso muito engraçado. Para piorar, minha mãe sempre cortava meu cabelo curto, e isso fazia com que ficasse mais volumoso. Morria de vergonha e chorava cada vez que tinha que aparecer com um novo corte de cabelo na escola. Foi o que o diabo usou para plantar profundas raízes de rejeição no meu coração. Cresci vendo que as meninas feias não serviam para ter amizades com as bonitas. Eu era uma das feias, sem aceitação em casa por parte do meu pai, que era muito distante. Desde cedo tentava me aproximar de homens, pois achava mais fácil do que me relacionar com mulheres. Aos 15 anos, fui molestada por um professor que me levou para sua casa. Na adolescência, decidi fazer um curso de eletrônica, em que havia 50 homens na sala e cerca de 8 professores homens. Era tudo o que eu precisava.
Não tinha nenhuma menina bonita para dividir a atenção. Comecei a trabalhar e mais uma vez constatei que mulheres eram falsas, geniosas e difíceis, e quase sempre mais bonitas que eu. Era melhor manter distância, do contrário eu seria completamente exterminada pela beleza ofuscante de qualquer mulher, mais ou menos bonita que estivesse perto de mim. Num dado momento da vida, me converti ao Evangelho, mas, devido à minha rejeição não curada, me desviei e fui novamente viver no mundo, onde agora eu tinha muitas amizades no universo homossexual. Num dado momento, passei a me relacionar com mulheres. Não sentia prazer nesses relacionamentos, mas me causava imensa satisfação sentir o poder de ter nas mãos o sentimento de mulheres, as quais um dia me rejeitaram e me magoaram tanto. De alguma forma, eu sentia prazer em conquistá-las e depois descartá-las como se não tivessem valor algum. Algum tempo depois, voltei para a igreja em busca de um recomeço. No início, mesmo dentro da igreja, eu rejeitava qualquer oportunidade de relacionamento com mulheres. Recusei-me a frequentar um grupo de pastoreio feminino. Por essa razão, frequentei 2 grupos mistos e na segunda comecei a ser cuidada por uma mãe espiritual, a qual rejeitei no início, mas que ministrou muito em minha vida e viveu comigo um relacionamento de mulher para mulher, no qual podia confiar. Fui conduzida por Deus a multiplicar o grupo. Agora eu me vi líder de um grupo de mulheres e com a missão de cuidar e amar cada uma delas. O Senhor me enviou mulheres com feridas ainda mais profundas do que as minhas, mulheres traídas, abandonadas, abusadas e enlutadas. Por meio de cada uma delas, pude ver que as mulheres são, na verdade, filhas amadas e preciosas que, como eu, precisam de amor, cuidado e cura em suas emoções. E que por meio da minha vida, Jesus poderia também curá-la. Jesus foi me ensinando a amá-las com seu amor. Passei a vê-las como filhas e algumas delas realmente se tornaram minhas filhas espirituais. Elas me fizeram experimentar uma lealdade de um amor que eu jamais recebi de qualquer mulher, que não da minha própria mãe. Minhas filhas espirituais me honram e me amam ministrando cura também em minha vida. As raízes da rejeição foram arrancadas do meu coração, pois toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Hoje eu consigo ver muitas mulheres de Deus como referência em minha vida. Outras vejo como filhas perdidas, as quais o Senhor me chamou a resgatar, sendo que algumas dessas poderei ajudar a encontrar a cura na satisfação em Jesus, como um dia eu encontrei. Priscila a Habilidosa. Um caminho de reconstrução. A construção da feminilidade pode ser impedida ou retardada por algumas quebras que acontecem em nossas vidas. Ausências de pessoas importantes, escolhas erradas que tomamos como atalhos a processos importantes. Abusos e até mesmo o abandono podem ser algumas dessas rupturas. Temos que crer, contudo, que nada pode nos afastar do amor e da cura vindos dele. É por isso que, antes de tudo, será necessário retomar o relacionamento com Jesus. Não conheço sua história, tampouco o nível de entendimento e intimidade que você tem com Jesus. Contudo, estou certa de que, assim como foi em minha vida, algumas mudanças precisam acontecer no seu coração para que todo o restante desse livro faça sentido. A primeira delas é aceitar o convite de Jesus para que ele tenha seu coração e sua vida. Apenas diga sim, estou aqui, Jesus, sou sua. Dê-lhe acesso ao seu coração e permita que ele a encontre nos seus lugares de dor. Confesse seus pecados a Jesus e diga-lhe que você não quer mais viver com essas feridas. Ele será capaz de desfazer alianças que você permitiu que chegassem ao seu coração e mensagens que causaram dores profundas. Chore suas dores ao se deparar com elas, pois a sua dor importa. Muitas vezes as lágrimas ajudam a trazer cura para as doenças da alma. A presença dele em seu coração a fará capaz de perdoar completamente. Se o seu perdão não visita a essência de sua emoção, ele está incompleto. Esse será um caminho longo de reconstrução, mas em breve você será convidada por ele a simplesmente se posicionar e decidir ser feliz, assim como foi a minha história. Descobrirá que enquanto Deus restaura seu coração e a liberta, você recuperará paixões perdidas e sonhos abandonados. Essa é verdadeiramente a vida do céu na terra. Uma
vivência real. Quando viajamos a outro país, é comum lidar com diferentes sistemas métricos. Da mesma forma, os parâmetros e a métrica do céu destoam de nossa realidade terrena. Qual o parâmetro que você usaria para medir a sua própria vida? Que grau ou nota daria para suas realizações, promoções, posses ou visibilidade? Agora pense em outro aspecto a ser avaliado. A sua vida com Jesus. Qual seria a nota para ela, com base em seus méritos e feitos nele? Muito provavelmente haverá uma discrepante separação entre as duas notas, pois temos sempre a tendência em achar que nunca seremos suficientes para Deus. A nota que vale sobre você nesse exato momento é a que ele lhe dá. Antes de se enveredar pelo caminho de comparações, temos que entender que vivemos com Jesus sob outra lógica. A nota que vale sobre você nesse exato momento é a que ele lhe dá. Há um reino, uma língua, uma lei e uma cultura regendo a sua vida. Há uma existência invisível aos seus olhos, mas totalmente visível em seu espírito, chamando-a de vivência real, uma existência de toda mulher que toda mulher encontra ao se deparar com sua verdadeira essência em Jesus. O vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, certa vez afirmou: "Não há nada como voltar a um lugar que permanece imutável para descobrir como você mesmo foi transformado." É assim que acontece conosco. Ao estar com Ele, passamos por transformações intensas e profundas, entretanto, Ele mesmo e o seu reino são imutáveis em toda a plenitude. Esse mesmo Jesus ainda lhe dirige as mesmas palavras ditas à mulher à beira do poço: "Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você." João capítulo 4, versículo 26. Passe um tempo com Deus que a criou. Não prossiga sem antes entender em seu espírito o valor que reside no fato dele entregar a você sua própria essência. Nada está alheio à constituição da vida dele em você. Começa a tomar forma em seu coração o fato de você ser do seu amado e ele ser seu. Querida, nós finalizamos hoje nosso capítulo 2 desse livro maravilhoso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração. Deus abençoe, minha amada, e até o próximo capítulo.